porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, porque reconhecemos, papai, que todo o tempo precisamos de ti. Nós não somos nada, papai. Nós não podemos nada, papai. Porque se tu não for conosco, papai, nós estaremos perdidos. E nós reconhecemos isso porque tu enviou o teu anjo, o teu mensageiro, papai. E nós reconhecemos a autoridade que foi dada ao teu servo. E por isso, papai, nós queremos aprender, papai. Sendo experimentado, papai, na tua obra, para nos tornarmos dignos, papai, com ele. E podemos assim subir apoiado, papai. Porque, papai, nós sabemos, papai, que neste mundo não nos oferece nada perante aquilo que tu tem preservado para aqueles que tu ama. Gratidão, papai, porque se hoje nós estamos aqui, é porque tu tem uma herança e preservou essa herança. E todos aqueles que estão atentos, papai, estão compreendendo isto. E nós somos gratos, papai, porque tu encontrastes em nós, pai, algo bom. Algo bom. Por isso nós somos eternamente, papai, agradecidos. E que às vezes falta-nos até palavras para expressar. Mas nós te agradecemos mesmo assim, papai. Por tudo que tu tens feito, por tudo que ainda tu vai fazer por nós, papai. Peço que tu esteja, papai, dando paz, refrigério ao nosso mensageiro, tranquilidade, papai, em todo tempo. Papai, também aos anciãos, aos meus irmãos e irmãs também presentes e também, papai, espalhados. Ô, papai, que tu esteja nos preparando em todo tempo para que possamos alcançar a estatura, papai, do varão perfeito. E que tu esteja conduzindo a tua igreja, que tua voz em todo tempo seja audível, não seja nós falando, não seja, pai, o nosso próprio ser, corpo e alma falando, mas seja a condução pelo teu Espírito. No nome de Yahshua, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. A paz de Yahshua mais uma vez, meus irmãos. Paz de Yahshua. Aqui, ó, mostrar aos irmãos. Aqui, ó. Aí os irmãozinhos aí. Falou, irmão Bruno. Aí, ó. Aí, ó, chama filha. É isso aí. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Aqui, ó. Deixa aqui para irmão. A voz, né? Então, meus irmãos, gratidão, papai. Vamos aqui relembrar. Nós lemos aqui, mas vamos voltar para ficar registrado, para que os irmãos compreendam que todos, sem exceção, falo os 300, eles devem ser obreiros. Todos os 300, eles devem ser obreiros. Porque uma forma de experimentar é essa. É uma forma de fazer com que cada um dos irmãos, de alguma forma, um analise o outro. Um vê como o outro está procedendo. Como o papai explicou ontem aqui,
Se você viu alguma coisa de errado, fala imediatamente. Imediatamente. E já exorta. Né? Por quê? Porque é isso que faz a condição do exército. Porque senão cria-se fenda no exército. E não pode criar fenda no exército. A muralha, a gente viu, o irmão Paulo Chaú trouxe a ministração. Toda muralha é fechada, foi assim mesmo. Foi? Toda muralha é fechada. Não passa nada. E você na live, foi, não? Comentou? É uma muralha toda fechada? Aí você faz um link com o quê? Com aquele que diz assim, né? Papai diz assim, que é mais fácil o quê? Um camelo? O quê? Passar um buraco de agulha do que o quê? Um rico. Vamos achar essa passagem? Vamos achar essa passagem? Está em Lucas. Ou está no Anátema? Pensando no Anátema. É? Eu acho que está em Lucas. Mas vamos pesquisar. Lucas 18, 25? Aí a gente fala porque... 1821. Tem o anátema também. Nossa, primeiro o anátema sempre. É o sistema que está aliado, né, com o espírito do erro. Aí faz sempre eles tendenciarem para o evangelho anátema de Mateus, com certeza, né? Vamos lá. 18, versículo 24. A Lucas 18. Encontrarei? Ó. Versículo 24. Vendo assim, Yauxa disse: como é difícil aos que têm riquezas, fazendo link com a era de Laodiceia. Aos que têm riquezas, entrar no reino de Yau. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Yau. Viu? Do que o rico entrar no reino de Yau. Antigamente, isso aí são histórias, né? Relatos na história. Que antigamente, quando eles entravam ali nas cidadelas, tinha-se umas portas que só se passava o camelo. Então tinha que descarregar o camelo todinho, a riqueza, as bagagens, tudo, tinha que deixar e o camelo passar e depois entrar com a bagagem. Né? Aí, o que? É uma porta estreita. O que? O camelo é uma representação de quem? De querubim. Então, era estreito. Mas quando a gente fala no tempo de agora, nem essa passagem vai ter. Não vai ter mais passagem para querubim. Por quê? Nós estamos falando dos querubins e o quê? Infiéis. Não vai ter mais passagem para estranho. Não vai ter mais fenda aberta. A porta é Micael. Tem que se passar por Micael. Ah, não vou passar por Micael, não. Vou passar por outra porta na muralha. Não vai ter mais, porque toda muralha agora vai estar completa, fechada. Por enquanto, agora está se fazendo as colunas. Por quê? Filadélfia, coluna e sustentáculo da verdade. Depois vai se fazer o complemento, os 144.000. Entendeu? Então, quando se completar os 144.000, não vai ter mais, irmão, passagem para querubim, não. Não tem brecha nenhuma, não. Entendeu? Quem está lá, querubim fiel que está lá, ele sai pela porta Micael, ele volta pela porta Micael. Não tem mais arestas para ter ali o enganador, né? Para influenciar o corrupto, né? Ah, dá aqui um pouquinho e eu passo ali. Não, vai ter, mas é uma porta só. E nós estamos sendo preparados para essa condição. A gente fala 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Para que os irmãos compreendam. E os 300, eles devem ser obreiros na obra de Yau. Então, você está sendo convocado para vir para Belo Horizonte para ser obreiro, não é para você ficar sentado na sua cadeira.
vir para a reunião e voltar para sua casa, você continua onde você está. Não adianta nada. Está entendendo? Não adianta nada. Porque se for para você vir, para sentar na cadeira e voltar para sua casa, não mudou nada na sua vida. Não mudou nada, irmãos. Você vai vir, vai procurar entender a mensagem. Como que eu sou obreiro, irmãos? Como que eu posso exercer uma função de obreiro? Mas eu nem sei ainda a palavra, eu estou chegando agora. Você vai se alimentar, você vai chegar em casa, você vai pegar os áudios, você vai ouvir. Você vai colocar sua vida pautada dentro da mensagem do mensageiro. Você vai procurar alinhar a sua vida. E de imediato, você já vai fazer alguma coisa. Não pensa você que você está vindo para cá para ficar quietinho, não. Eu vou descansar de férias, vou lá fazer uma férias em Belo Horizonte. Não, não é férias, não. Aqui nós viemos para trabalhar. Todos estão trabalhando. Até o Wilson está trabalhando. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque todos influenciando na obra de alguma forma. Seja na oração, seja no auxílio ali, o irmãozinho traz um café, o irmãozinho que serve, o irmãozinho que não pode porque está trabalhando muito, aí ele sentiu, irmão, vou dar aqui uma oferta. Todos, sem exceção, devem estar trabalhando de alguma forma. Aí, por quê? Porque é a forma de nós sermos experimentados. Porque quando a gente fala, me apresente a sua fé com obras. Não é me apresente a sua fé sem obras, é a fé com obras. Aí, o experimentar é isso. Por quê? Assim você vai ficar ocupado. Quando você fica ocupado, não dá brecha para a mente pensar em coisas da carne. É o primeiro ponto. Aí você não vai pecar, não vai ter o pecado da carne. Ok? Por quê? Porque lá em Gênesis a gente viu que o espírito de Al foi tirado do homem porque ele era carne. Por quê? Qual o pecado que ele cometeu? O pecado da carne, que foi a prostituição. Ok? Aí não vai ter mais brecha para esse pecado. Porque você vai estar ocupado, sua mente vai estar ocupada com as coisas de alma. Aí, da alma. Você não vai se ocupar em ganhar sua vida aqui. Ah, vou vir para Belo Horizonte para arrumar um emprego maravilhoso, arrumar um serviço maravilhoso, eu vou ganhar muito dinheiro. Não. E também, você não vai pecar contra o espírito. Jamais, né? Por quê? Porque você não está vindo aqui para servir a Baal, para voltar para o vômito. Você está vindo aqui para servir a Ial e servir diante de Ial, andando com aquele que carrega o nome, o manto. Entende? Ou seja, você vai estar guardando o corpo, alma e o espírito. O espírito vai estar o quê? Fazendo o quê? Vai estar revitalizando. É como se fosse um revestimento. Quando se tem só corpo e alma, você tem algo que está sujeito à putrificação. Você está sujeito aos intempéries que entram para maquinar a alma e o corpo. Você está sujeito. Porque é carne, é um ser humano. Ok? Mas quando você recebe o Espírito, é infundido sobre você o Espírito, você recebe um revestimento, uma película. E aquela película, ela protege. Então, só que essa película, ela precisa ser cada dia mais trabalhada, revestida, moldada. Eu tenho que ir lá verificar. Pera lá, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, então eu tenho que melhorar nisso. Todos aqui, sem exceção, estão sendo experimentados nessas áreas, nesses pontos. Então, os obreiros, meus irmãos, eles têm que estar ávidos, atentos a essas coisas. Tem que estar atento a essas coisas. Não é mais tempo. O ano que nós estamos agora, ou você entende quem você está servindo, ou você vai ficar. Aí, a gente pega aqui, ó, 2 Coríntios. 2 Coríntios. É por isso que é sempre bom a gente estar lendo a palavra. Lendo. Às vezes você vai ler aleatoriamente.
Aí, papai ministra, né? Eu gosto que às vezes o irmão Edgar cita as passagens, percebe que o irmão está lendo, ruminando, cita as passagens em cima daquilo que a gente está buscando. Sozinho, o irmão auxiliou o irmão Bruno na live. É maravilhoso. Por quê? Porque dá um apoio que a gente está ministrando. Às vezes a gente está querendo pensar no versículo e não vem. Aí o irmãozinho que está ali estudando junto é o quê? É o trabalhar do corpo. 2 Coríntios, capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. 8, versículo 1 mesmo. 2024. Presta atenção, tá? Vamos ler só um trechinho aqui. Um trechinho maior. Diz assim: Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Al concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a múltiplas tribulações, porque a era de Esmina enfrentava as tribulações, por isso que fala, vocês vão enfrentar uma tribulação de 10 dias, que significa 10 anos. Aí ele fala, em meio a múltiplas tribulações que as puseram à prova, sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Dou testemunho de que, segundo os seus meios, e para além dos seus meios, com toda a espontaneidade e com viva insistência, nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos. Quando ele fala santos, ele inclui os 144 mil, ok? Em proveito dos santos. Aí ele fala, ultrapassando mesmo as nossas esperanças, deram-se primeiramente ao mestre, depois a nós. Tá entendendo? Pela vontade de Al. Aí no versículo 6. Por isto, insistimos junto a Tito para que leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. Aquele que tem um coração que nobre e generoso. Aí ele fala, como já tinha começado. Visto que tudo tendes em abundância. Aí eu estou pulando travessão. Procurai também distinguir-vos nesta obra. Procurai o quê? Distinguir-vos, ou seja, apresente as suas obras. Se distingue entre os irmãos que estão trabalhando. Apresente as suas obras. Ó, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade, ou seja, do vosso amor. Com efeito, conheceis a generosidade do nosso mestre Yahshua Mashiach. Vocês conhecem a generosidade do nosso mestre Yahshua Mashiach, o homem nobre e generoso, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico. Por quê? A mão esquerda é o quê? Irmã Márcia. Ah, isso, na ponta da língua. Riqueza e honra. Para vos enriquecer com sua pobreza. Olha, por que ele está falando? Porque vocês também devem ser pobres, mesmo dia que vocês foram ricos. Porque conforme a gente vê em 1 Coríntios 15, você tem o primeiro Adão, ele é a alma vivente. O segundo Adão é o quê? Que se tornou espírito que dá a vida. Ou seja, os que são de Adão, eles se tornam filhos do segundo Adão. Eles já são. Mas por que eles se tornam? Porque eles recebem o espírito dele, que foi tirado lá atrás e é restituído novamente. Dá o cafezinho pro irmão Elbert. Aí eles dão novamente, dá o cafezinho pro irmão. Aí eles tornam novamente. Aí, o que acontece? Nós, como
eles, como nós, anjos, se tornam o quê? Se tornam o quê, irmão Wilson? Filhos. Herdeiros. Aí, qual versículo a gente estava? 10. Aí ele fala, ó, a propósito, dou-vos um parecer. É que convém a vós, já que fostes os primeiros, desde o ano passado, né? Né? Já que fostes os primeiros, desde o ano passado, não somente a realizar, mas também a querer realizar esta obra. Vocês estão sendo convocados para Belo Horizonte para realizar a obra do homem de coração nobre e generoso. Não é para você ficar quieto, para você ter que se apresentar no exército. O general tem que olhar para você e ver, tá surgindo fruto desse aqui, tá surgindo fruto dessa aqui. Eu estou vendo o trabalho, o sofrimento que este OS está enfrentando para receber um galardão maior. Por isso que São Paulo, meus irmãos, ele falava conduzido pelo espírito de algo. Porque não tem como ele citar essas palavras e nós, pelo espírito, o irmão Bruno trouxe um homem nobre, de coração nobre e generoso. Aí a gente viu o que significa o nome Arthur. O nome Arthur significa um homem nobre e generoso. Aí São Paulo fala que o homem nobre e generoso é Yahshua Mashiach. Vocês viram aqui. Então, se você não entender isso, não precisa entender mais nada, irmão. Você está seguindo aquele que está carregando a bilha de água. E está entrando na casa que ele entra. Né? Aí, ó, versículo 11. Quem controlar, porque é forte. Forte. Agora, portanto, levai-a a termo, de modo que, levai a obra, de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponda à realização segundo os vossos meios. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Aí faz um link lá. Aonde? Isaías 55:1, que diz o quê, irmão Euder? Já que você gosta tanto dessa passagem. Sem dinheiro. Então, pouco importa se você não tem. Vem. É isso que o Paulo está falando. O Paulo está convocando os irmãos para fazer a mesma coisa que o mestre está fazendo agora. A mesma coisa, irmãos. Ele está falando a mesma coisa. Não está mudando nada. Ele não está se importando se ele tem ou se não tem. Ele está falando, venha. Mas você que vai enfrentar com a sua vontade, você não vai tacar a responsabilidade na igreja. Você vai enfrentar a sua luta, o seu desafio, e você vai se desafiar e vir. Porque é isto que nós estamos enfrentando para recebermos algo muito maior. Aí fala, não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja, o que é sobeja? É que resta, né? Sobra, né? Sobeja é porque é o que está, você já precisa daquilo, então já ultrapassou. Então você dá com tranquilidade. Esse aí é o além. Aí fala, o que para vós sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolherá muito,
não teve excesso. É o que a irmã Ângela falou, certinho. O sobejar, ele não deixa sobejar. Porque o sobejar, ele fica pelos cantos. Porque você já precisa, aí você fala, não, aquilo eu não preciso mais. Mas aí você fala assim, não, eu como igreja, eu dou aquilo que para mim já não precisa. O meu irmão precisa. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou falando da sua obra. Pode algum irmão pensar assim, nossa, mas hoje eu já trabalhei na obra, não, mas eu já fiz tanto, eu quebrei parede, já fiz isso, já fiz tanto aqui hoje. Mas não, meu irmão, faz mais um pouco. Eu te garanto que isso lhe será recompensado. Aí fala assim, ó, quem recolhera muito não teve excesso. Quem recolhera pouco não sofreu penúria. O que é penúria? Pobreza extrema. Hã? Pobreza extrema. Falta. É o que, irmã Líria? Falta. Escassez. Pobreza extrema. Necessidade. Entendeu aqui? A linguagem de São Paulo é a linguagem do mensageiro hoje. Para confirmar, justificando a obra do papai, o espírito é o mesmo. O irmão trouxe lá atrás, há pouco tempo, não tem muito tempo, um homem nobre e generoso, de coração nobre e generoso. Aí o nome do papai, Arthur, homem nobre e generoso. São Paulo explicando aqui, ó. Agora você pega aqui, ó, voltando só para a gente se alegar com esse versículo aqui, ó. 2 Coríntios 8, versículo 9. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso mestre Yahshua Mashiach. Vocês conheceram a generosidade. Quem é a generosidade do nosso mestre Yahshua Mashiach? O filho varão. Preciso falar muito? Não. Então, meus irmãos, o que eu falo com isso para vocês? Se você entende que você precisa executar uma tarefa na obra de Yahweh, você enfrenta tudo. Amanhã eu tenho que levantar cedinho. Amanhã eu vou levantar cedinho para mim trabalhar e tudo mais. Não tem problema. Eu vou para a reunião. Porque se isso fosse desculpa, eu não estaria aqui agora. Porque eu levanto 4 horas da manhã. E às vezes eu saio da reunião conversando com os irmãos 1 hora. E chego em casa 2. E levanto 4, 5 do mesmo jeito. E muito cansado. Mas o que importa é a obra de Yahweh. Isso não é para me engrandecer. Isso é para falar para os irmãos. Porque outros irmãos aqui fazem a mesma coisa. Ah, eu quero meditar na palavra. Não tem tempo, não. Ah, não tem tempo, não? Então vamos pegar exemplo da irmã Alaide. Eu vou dar honra a quem merece honra. Não estou sendo bajulador. Não. Eu estou mostrando para os irmãos que a obra do obreiro, ela não pode haver desculpa. Um minutinho. Não pode haver desculpa. A irmã trabalhava lá. Onde? Na cidadezinha dela lá. Goiânia. Chegava em casa que horas? Aí tinha a menininha dela, os negócios dela. Aí fazia os ruminários, desafios. Que hora que ela postava de vez em quando lá? 3h30, 4 horas da manhã. Qual que é a desculpa? Tem desculpa? Não, não tem. Porque, irmãos, essa carne aqui, ó, esse corpo, ele é fraco mesmo. Você tem que dar uma ordem para ele. Você tem que pôr ele... Você tem que pôr ele subjugado pelo Espírito. Você deixa, fala, Espírito, você tem autorização para fazer o que quer neste corpo. Por quê? Não é o profeta, o quê? Fala para o Espírito. Como é que é a passagem que o irmão Bruno trouxe? O Espírito está sujeito ao profeta. Não é? Sim. Aí o papai explicou aqui ontem.
uma clareza tremenda. Aí significa o quê? Que você precisa autorizar, não é? Aí qual que é a sua oração agora? Espírito ideal, que sei que está compartilhado comigo, pode dominar. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu te dou liberdade. A minha alma e o meu corpo não têm direito algum, mas sim tu tem direito. Vai, irmão Bruno, está falando. Aqui, ó, 2 Coríntios 8:13, quando o irmão leu aqui, ó, não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, que é aquilo, o auxílio, né, irmãos? Muitas das vezes nós temos aqui, como se diz, nós já estamos aqui, já estamos alinhados. Nós vemos, muitas das vezes, os irmãos de fora precisam desse auxílio, entende? Mas não olhar assim, não, os irmãos precisam do auxílio e nós vamos auxiliar e eles vão ficar, entende? Como se diz assim, aliviados. E aqui a palavra está nos orientando para nós procurar, igual o irmão está falando, ser servo, servir, né? E quando você pega aqui embaixo, fala assim, quem recolherá muito não teve excesso, quem recolherá pouco não sofreu penúria. O que está querendo dizer com essa palavra aqui? Quando você vê papai falando assim, ó, aquele que quiser ganhar a vida, perder lá. Aquele que a perder, ganhar lá. Aquele que está se dedicando, não está tendo o excesso, não está tendo nada dessa vida. Entende? Aquele que se dedica arduamente. Então, esse vai ganhar a salvação. Mas aquele que recolhe pouco, que trabalha pouco, não perdeu a vida. Então, não a salvou a própria vida. Porque a palavra fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. É o que o irmão está falando. Muitas das vezes, muitos irmãos falam, não, mas eu estou muito atarefado, e o irmão está aliviado. Entende? E a palavra está falando que aquele que perder, aquele que acolher, aquele que trabalhar mais, não vai ter excesso. Não vai ter excesso, então ele vai poder falar. Eu perdi minha vida, eu entreguei minha vida. Mas aquele que não, vamos falar assim, que não colhe essa obra com amor, aí ele não está o quê? Não está se entregando. Então, não será o quê? Salvo. Porque a palavra fala, aquele que se entregar a mim, perder a vida, esse vai achar. E aqui está falando, quem recolherá muito não teve excesso. Esse realmente não viveu, porque se entregou à obra. Entende? Não teve tempo. Se entregou por completo para ir alto. Mas aqui fala, quem recolhe pouco não sofreu penúria. Entende? Então quer dizer o quê? Não trabalhou, não se entregou, como que vai ser salvo? Esse não tem nem como falar, entende, irmão? Então, igual o irmão está falando, todos têm que ser servos. E falar assim para os irmãos assim. Irmão Charles, se quiser comentar, pode. E falar assim para os irmãos assim. Tem serviço para todo mundo aqui? Irmã Edna. Tem? Tem serviço para todo mundo aqui? Irmã Márcia, da irmã Ângela. Tem. E por que muitos irmãos não fazem muito? Deixam nas costas dos outros. Eu quero que vocês reflitam com vocês mesmos, porque eu não estou julgando ninguém. E ao julgo os corações e as intenções, conforme está escrito em Irmial 17, né? Então, Ial julga as intenções do coração do homem. Então, falar assim para vocês. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu vou te ensinar, então.
Vá lá no YouTube, no primeiro vídeo que nós postamos, e pega os comentários. E vai em vídeo por vídeo. Eu te garanto que 150 dias você já tem de serviço. 150 dias você já tem de serviço, pode ter certeza. Por quê, irmão Marcos? Porque são mais de 150 vídeos. Entra lá e pega comentário por comentário. Ocupa o seu tempo. Eu te garanto. Irmãos, você vai ganhar muito diante de algo. E olha, que ainda vamos chegar lá em cima, né? E alguns ainda vão dizer assim, por que eu não fiz mais? Poderia ter feito mais. Não é a ambição de querer ser melhor. Teve no nosso meio uma vez, né? Aquele traidor, vocês lembram, né? E tinha que executar uma tarefa, acho que foi Congonhas, né? Administração de Congonhas. De Congonhas, aí estava em Congonhas, uma atrás da outra, né? Aí de manhã, aí saía daqui, ia para a administração de Congonhas, aí lá mais à tardezinha tinha uma outra, enfim. Aí surgiu a de Betim, aí não levantou ninguém para fazer a administração de Betim. Você lembra, né, Maraci? Aí levantou ninguém. Aí não, eu faço. Eu lembro disso numa sexta-feira. Nós estávamos saindo da casa do irmão antes, na época que a reunião era lá. É verdade. Aí eu saindo assim, eu falei assim, irmão, mas vai ficar sobrecarregado demais pro irmão. O irmão tem a sua esposa que não é crente e tal. Eu falei assim, não, é mais uma pedrinha na minha coroa. Entra aquela condição, irmão, de não procurar o quê? Lucros vergonhosos. Porque exatamente. Trabalhou e falou, não, devido eu trabalhando, eu sou Micael. Exatamente. Aí entra a condição do quê? O lucro vergonhoso. Vergonhoso, porque foi vergonhoso. Exatamente. Irmã Adriana, leve por gentileza para mim lá para a irmã Lília Amar. Fazendo favor. Pajalcha, irmãos. Aqui está escrito que agora, portanto, aí, onde você leu, 2 Coríntios 8, 11. Agora, portanto, levai-a a termo de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponda à realização segundo os vossos meios. Quando existe boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Exatamente essa, eu iria falar isso aí. Todos nós temos a internet, nós participamos, né? Ouvimos os áudios. E o irmão deixou claro que uma forma de fazer a obra, que é muito importante, porque o alimento está sendo deixado nas redes sociais, ali, além de ruminar, se alimentar, aprender, é curtir, compartilhar, responder os comentários. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu sou testemunha do irmão Beethoven, não querendo lisonjear, mas dando a honra, porque várias vezes ele saiu lá de Ibirité, pegou uma irmã numa casa, pegou outro irmão noutra casa, atravessou a cidade de Contagem, veio para Belo Horizonte, me pegou em casa, e tudo pontual, sabe, assim, com alegria, sem reclamar, e a gente ia lá para Santa Luzia, né? E na volta, eu ainda falava assim, não, irmão, ainda você vai me deixar em casa, depois a irmã, depois outro irmão, para depois chegar em casa. Que hora você vai chegar em casa? Irmã, lá pelas 3 da manhã, mas ele falava isso dando risada. E isso é tão maravilhoso, irmãos, um testemunho tão lindo, e é nisso aí que a gente se firma também, tá? É isso que eu queria falar. Gratidão. Tô dando um exemplo. O áudio, irmão, eu baixei para vocês na live, mas está usando o microfone. Quando vocês ouvirem novamente, vocês vão poder ouvir o comentário da irmã, porque está com o microfone, tá? Então, a gente faz tudo para agradar a Yal, irmãos, sabe? Grata a Yal, a gente quer agradar a Yal em todo tempo. Nada que a gente
quer fazer para nós mesmos, nada. Sabe? Porque qual lucro financeiro a gente tem em estar fazendo isso aqui? Qual lucro financeiro desta terra? Nenhum. Mas o que importa de lucro financeiro? Para nada serve. Está entendendo? Então, eu agradeço a IAL, porque eu só consegui fazer isso, ajudar nesse ponto, porque tinha um irmão que me ajudava no outro ponto. Entendeu? Vários irmãos, a gente vai poder compartilhar os feitos, né, as alegrias, quando a gente estiver lá. Aí nós vamos poder compartilhar os feitos. Lembra, irmão, você, lembra disso? Que dificuldade foi aquilo? Irmão, você lembra daquele filme do A Lista de Schindler? Lembro. Lá no final de tudo, que ele salvou bastante pessoas, aí sobrou um carro bonito para ele, ele falou, eu poderia ter vendido esse carro e ter salvado mais. Salvado mais. E ele se arrependeu, poderia ter feito mais um pouco. Mais um pouco. Para ter salvado pelo menos mais umas 2, 3 vidas. Né? Eu lembro disso. Então, irmãos, é essa a nossa condição hoje. Eu deixo isso aqui como um alerta. O papai tem nos orientado. E toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor seja dado ao nosso mestre Yahshua Mashiach e toda adoração a Yahweh. Tá? Tudo, irmãos, que nós fazemos é para eles. Tudo é para ele, tudo é por ele. A palavra fala que se nós queremos nos vangloriar, nós nos vangloriamos em Yahshua Mashiach. Em Yahshua Mashiach, isso mesmo. Porque se eu, irmãos, é maravilhoso. Uma irmã falou comigo, uma irmã não é do nosso meio, mas né, tá mais lá do que cá, enfim, no grupo. Aí, irmão, mas que dia que é a ascensão? Eu falei assim, que dia é a ascensão, irmão? Ninguém tá marcando data, não? Aí, não, mas é esse ano mesmo? Eu falei assim, irmã, o que te importa? Saber da ascensão ou crescer em graça e conhecimento diante de Al e dos homens? Ela, não, porque eu quero saber, porque eu nem emergida foi. Eu falei, nossa, irmã. Nossa. Então você está vindo pelo medo. Você está vindo pelo desespero. Você está aqui no Grupo Filadélfia pelo desespero que vai acontecer. Aí, na hora que eu fui ver, a irmã está seguindo o Romilson. A família inteira seguindo o Romilson. Está no Grupo Filadélfia, Lives Estudos. Entendeu? Aí eu tive que exortar, tive que falar, tive que entrar na palavra. E aí é o que? É ruim. Olha só para você ver, a gente pensa que o grupo está assim, tranquilo, mas na hora que vai ver, ainda está com... Nossa, irmãos, que cansativo, eu falo para vocês. É por isso que a gente analisa cada pessoa. Cada pessoa. Tem um irmãozinho que agora que ele entrou no grupo, mas já tem quase um mês que eu estou conversando com ele, fiquei uma semana mostrando a palavra, é isso mesmo, você quer, me faz um resumo, deixa eu ver se é isso mesmo que você está entendendo, para depois o irmão vir, para ter certeza que ele é. Mas não é chegar assim, irmão, não, essa pessoa aqui, não é assim não. Hein? Esse é o trabalho do obreiro. Vai lá no YouTube, você vai achar um monte de gente perguntando. Entendeu? Você pode usar sua rede social para falar alguma coisa, você vai levar algumas pancadas. É natural. Mas você desconsidera. O importante é você ministrar. Faz alguma coisa, não fica parado. Uma vez aquele dia que o papai falou, não tem nenhum obreiro aqui, um obreiro sequer que fala, desde aquele dia, eu até falei com o papai. Pegando desde e vai fazendo. Quantas vezes for, compartilha para ter comentário. Entendeu? E faz, irmão, faz alguma coisa. Tá bom? Vamos relembrar de um ponto? A irmã Débora? Trabalha lá um pouquinho. Tem pouco porque a gente ver como é que vai ficar os áudios.
Paz, papai, aos irmãos. Pensando no que, na palavra, né, no que o irmão tá nos instruindo sobre o trabalho, eu tenho, assim, experiências próprias sobre essa questão. Porque antes, em denominação, eu não tinha nem desejo de ir, porque eu não me sentia parte daquele povo. E agora depois que eu entrei, né, para Filadélfia, para minha família verdadeira, eu sempre quis fazer alguma coisa. E todas as vezes eu vou falar a última, né, a última experiência recente, eu pedi, pai, eu estou muito parada, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer mais, porque eu lembrei que o irmão Bruno falou assim, eu estou muito parado, né, estou precisando exercitar mais. Então, eu pedi em oração, né, fazendo a minha atividade normal, meditando nisso, em oração eu pedi, pai, que eu possa ser uma ferramenta útil na sua obra, que eu quero ser útil ao meu pai e agradar primeiramente a Ial, né, e depois o meu paizinho que está aqui, né, nos instruindo com tanta dedicação, e eu preciso fazer mais, que eu possa, as minhas palavras na minha oração foi que eu possa ser uma serva útil, que eu possa ser útil aos meus irmãos em algo que seja necessário, né? Então, se eu não me engano, na mesma semana ou na semana seguinte, papai me deu a tarefa de editar, né, o vídeo com os irmãos Natanael e a irmã Marinalva. Aí, nesse mesmo tempo, eu lembrei dessa oração, né? Falei assim, eu já fui respondida. E não só essa última vez, muitas outras, desde o início. Então, com isso, eu não quero falar assim, nossa, eu estou fazendo. Não, não é isso, né? Mas eu falo assim, por experiência própria, que os irmãos peçam em oração que o Pai vai orientar onde é necessário. Igual a palavra falou assim, você vai ser útil, não importa o que você tem, mas o que você tem vai ser útil em alguma coisa, em algum ponto específico na obra. Vou dar um exemplo prático aqui, né, no nosso meio. Eu não tenho carro, né? Eu dependo de alguma condução, seja de Uber, mas a maioria das vezes, é raro as vezes que eu vou de Uber, mas um irmão que tem a ferramenta, que é o carro, ele sempre me dá uma carona. Então, ele está fazendo por mim com o que ele tem, né? E o que eu não tenho, alguém supre a minha necessidade. E com o que eu tenho, eu faço outra coisa. Então, ninguém aqui nessa família que é inútil, né? Todos os utensílios do templo têm uma finalidade. Então, eu aconselho os irmãos a pedir em oração, mesmo que não saiba o que fazer, e Al vai instruir, né? Vai direcionar. Bom, gratidão. Então, irmãos, a irmã só tem que lembrar de avisar e esperar a gente ligar, né? E nem chamar, tem que, né? Avisar com antecedência, às vezes, né? Isso em cima da hora, aí virar a volta. Tadinha, mas fica tão voadinha. Mas eu brinco com ela, mas ela sabe que ela tem que melhorar, né, irmã, nesse ponto. Mas a irmã é uma irmã muito, muito ativa na obra. E isso é bom. Isso é bom. Eu sou grato a Ial e grato a Yalcha, meus irmãos, porque isso a gente aprendeu com o papai. Desde o início, irmãos, lá em Venda Nova, lá atrás, quem foi os primeiros, né, irmã Lília? Lá atrás, o papai lhe orientava. Desde quando surgiu a mensagem de ancião e servo, lembra? Aí ele falou assim, todos vão ser obreiros. Aí a gente determinou o grupo de obreiros, ainda era meio desorganizado ainda, entrava qualquer um. Aí depois a gente foi alinhando, né? E é isso. Faz um pouquinho, mas faz. Porque ela vai te honrar nisso. Quando os anjos desceram, olha só para vocês verem. Quando os anjos desceram aqui, em Pentecoste, irmão, é de Alcha. Primeira vez que você passa por uma reunião de obreiro.
Primeira vez. É? Feliz de ação. Primeira vez que o irmão Ed Alcha, Ed Clay, está participando da reunião de obreiros, viu? Presencial. Aí mamás. Não, eu falo é porque é de fora, né? É de fora. Eu falo por causa de que é de fora. A gente vai ver os irmãos que não estão para atualizar, né? Mas ele vai poder ouvir essa ministração e também se deleitar, tá bom? Agora, olha só para vocês verem. Quando a gente pega aqui, vamos pegar lá em Pentecostes? É Atos? Hã? Página 1902. Bom, só um adendo, antes. Quando a gente pega, irmãos, sobre essa questão do servo, né, ser um servo útil, a gente lembra em 1 Coríntios 15, no versículo 41, fala assim, ó, há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes, e diversos os brilhos do terrestre. Um é o brilho do sol, o brilho da lua, e o outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrelas há brilhos diferentes. Esse brilho, irmãos, quem faz somos nós. Se eu trabalho arduamente na obra, eu sou uma estrela brilhante. Eu não estou pelo brilho, eu estou pelo amor. Mas automaticamente vem o quê? O brilho da estrela. Então a necessidade de trabalhar na obra é aumentar o brilho, aumentar o galardão. Mas eu não quero saber do galardão, eu quero saber do amor. Eu estou pelo amor, mas automaticamente gera o galardão. Então, você vê que há diferenças. Vai ter aquela estrela que vai brilhar muito, vai ter aquela estrela que vai brilhar pouco. Isso está sendo aonde que está sendo esse brilho? Aqui nessa terra. Porque para fazer tem muita coisa. Tem muita coisa que eu falo que nós, anciões, faz as coisas dos anciões e muitas vezes faz as coisas dos servos. Muitas vezes a gente pensa, peraí, podia ser um servo, podia fazer isso aqui, porque é uma coisa muito vamos supor, simples para o irmão fazer. Só que um ancião, às vezes, tem que tirar o foco da palavra, tirar o foco de um auxílio mais importante para poder olhar um detalhe pequeno. Então, se esforce, irmãos. Se esforce. Porque o corpo é o quê? É alinhado. O corpo, ele é ajustado. O corpo de Alcha, ele é ajustado. Não é um braço maior que o outro. Ele é ajustado. Então, esse ajuste está sendo feito aqui, nessa terra. Tá bom? Então, que cada estrela aumente seu brilho. Né? Assim seja. Então, irmãos, vamos abrir primeiro em Lucas. Lucas, capítulo 24. Página 1832. A partir do versículo 44. 1834. Vocês encontraram? Diz assim, ó. Depois disse-lhes. Quem disse? É só para saber se vocês estão dormindo, se estão acordados, como é que é? Depois disse-lhes. Quem estava dizendo? Isso. Eu ouvi aí bem fundo o Paulo Paulo, até assustei agora. Eu ouvi, nossa. Versículo qual, Lucas 24, versículo 44. Depois disse-lhe, não, são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Entendeu? Quem entendeu? Levanta a mão, deixa eu ver. O que você entendeu, irmão Edgar? Depois disse-lhes, são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Não, só essa parte. Essa aqui, ó. Depois disse. Estava com os apóstolos ali, ele está falando, né, que essa palavra, né, que ele disse, né? Ele estava presente. Ainda não explicou. Nossa. Tá vendo, irmão? Pode. Fala bem alto. Quando estava nos profetas. Isto. E aí? Ele estava falando, aí falou assim, já te falei, quando falava através dos profetas. Mas aqui, ó, presta atenção.
Depois disse-lhe, são essas palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Que momento que ainda ele estava com eles? Antes da morte. Antes da morte, andando, o Espírito falando com eles caminhando. Porque no final dos tempos, pelos profetas, ele falava, mas Hebreus explica que agora que são os últimos dias, ele nos fala por meio do Filho. Então, o Espírito sempre falava, mesmo que ainda não estava manifestado, mas falava. Entendeu? Então, depois disse-lhe essas palavras. Depois disse, são essas palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Macha, nos profetas e nos salmos. Agora você entende que os profetas e salmos refletem quem? O Espírito. Fala do Espírito. Então, pode-se dizer que aqui, no caso, é a continuação das palavras, assim como ele falou ali, que aí ele citou aquela passagem de Isaías, né? Citou a palavra de Isaías que ele falou lá. Pois aí, no caso aqui, é o final. Aqui se cumpriu tudo. Se cumpre tudo. Se cumpre tudo. É. Porque quando ele estava no corpo do papai Yalcha, ali, ser completo, ainda não tinha passado pela morte de madeira, ali papai Yal falava e também o Espírito falava, né? E sempre revelando aquilo que os profetas traziam, porque foi o Espírito que revelou, como a irmã Regiane lembrou, né? Aí aqui é a consumação de que aquilo que ele estava falando estava ali se cumprindo. Aí ele diz assim, então, versículo 45. Então abriu-lhes a mente para que entendesse. Quem que pode abrir a mente? O intérprete. Está entendendo? O que escreveu, né? O intérprete. Porque, neste momento, a revelação já tinha sido dada para ele. Apocalipse 1. Revelação de Yahshua Mashiach, que Yah lhe concedeu. Entendeu? Então, ele já tinha recebido a revelação de Yah. Já tinha. Completa. Então, quando ele fala aqui, ele já estava com a revelação. Aí ele fala assim, então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Mashiach devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados. Quem que pode perdoar pecado? Irmã Marinalva. Yahshua Mashiach, Yahshua Micael. Pode perdoar pecado. Aí disse, para a remissão dos pecados, a todas as nações, a começar por Yahshalã. Vós sois testemunhas disto. Eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Irmãos, é maravilhoso demais. Eis que enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até seres revestido da força do alto. E qual cidade, quando a gente está para os tempos de hoje? Qual cidade? A Fortaleza, a igreja em Belo Horizonte, que foi preparado para que recebesse os anjos. E logo seremos revestidos com a força do alto. De qual alto? Da luz inacessível. Ok? Porque isto aqui
ele estava mostrando naquele momento o que iria acontecer para eles. Que eles iriam ser revestidos. O que é ser revestido? Eles iriam receber o Espírito para começar a falar. Por isso que a mente dele precisou ser aberta. Por isso, quando ele está andando com os dois profetas, os dois discípulos, a caminho de Emaús, o que ele fala ali? Ele mostra para eles, olha, não sabia que o Machia haveria de sofrer e entrasse na sua glória? Aí ele fala assim, agora ele entra para dentro da casa com eles ali, porque estava entardecendo, aí ele vai partir o pão com eles. Na hora que parte o pão, o que a mente dele, o que os olhos dele fazem? Se abriu. Os olhos deles se abriram. Quando ele revela isso aqui, ele mostra que a mente deles se abriram para eles poderem falar as palavras que vinham do Espírito. De qual Espírito? De Yahshua Mashiach. Porque ele é o Espírito. Ele estava no corpo do pai dele e foi confirmado pelo pai dele. Como, em que momento, irmão Márcio, ele foi confirmado no corpo do pai dele? O Espírito foi confirmado de fato que ia ficar no corpo do pai. Hã? Não. Naquele momento ali, ele entrou no corpo do papai Yahshua para auxiliar, para ficar um ser completo, e ele estava ali auxiliando. Porque, lembra, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, o Espírito não fazia nada sem autorização do corpo e da alma, ok? Então, aquele momento ainda não era confirmação, né? Tem um momento que o próprio Yahweh confirma o Espírito no corpo. Quer tentar lembrar ou você quer passar? Quer passar? Irmão Murilo, tá levantando a mão. Hã? Não, tá levantando a mão, pensei que você sabia, irmão. Não. Calma, irmão. Eu quero ver aqui. A irmã Cida, da Márcia. Não. Irmão Lucas. Olhei pro Lucas e falei, desculpa, irmão Victor. Isto, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oi, irmãos. Nas tuas mãos, quem que é a mão de Yahweh? Yahshua. Nas tuas mãos, eu coloco o meu espírito, tá confirmando, estou confirmando ele. Ele vai continuar a minha obra. Agora, tudo agora vai a partir dele. Agora ele está confirmado no corpo. Aí ele ali, ele já entra no corpo e já ressuscita o corpo, irmã Márcia. Ali ele já entra no corpo, ele confirmou, já entrou no corpo e ressuscitou o corpo. E o corpo morreu, foi isso? O que ele fez primeiro? Desceu aonde? Desceu no seio de Abraão. Isso, nas profundezas da terra. Trouxe o cativeiro, voltou para o corpo, ressuscitando o corpo. Né? E deu o quê? Vida àquele corpo. E ali ficou novamente o quê? Um ser incompleto? Completo. Completo. Um ser completo. Aí ele se manifesta aos dois ali no caminho de Emaús e a gente dá sequência na história, entendeu? Por isso que lá em Apocalipse 19:10, ontem, falando, posso ler aqui? Pode ler. Aí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não façais. Sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Yahshua, e ao que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yahshua. Porque ali naquele momento ele o quê?
ele estava reconhecendo o quê? Aqui nessa É, palavra. ele estava se prostrando. Aí, ele, Reconhecendo a autoridade. isso. Aí, o que que aquela autoridade fez? Não. E por que ele não falou não? Por que ele não permitiu? Porque ele ainda não tinha, ele não era o sétimo, né? Ele estava como sexto ainda. Deixa o irmão Bruno falar aqui para você. Porque o Espírito, ele reconhece que ele estava ali como testemunha no corpo, entende? No sacrifício de madeira, ele estava como testemunha, porque você vê os 7 olhos, que é o Espírito, e fala que o Espírito estava naquele momento como testemunha, mas foi o sacrifício da alma. Entendeu? Sim. Entende? Ele estava ali como testemunha. Aí o irmão Shaul pegou esse pedacinho aqui, ó, e já está finalizando, tá? Ó, Lucas 24, 49. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até seres revestidos da força do alto. Aí, você vai aqui em Efésios. Efésios 6. Tremendo, irmão. Tremendo. 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 Efésios 6. Por isso que é bom os irmãos estarem reunindo juntos, para a gente compartilhar. Se os irmãos tiver alguma coisa aí para citar, pode falar, não precisa ficar tímido não, viu? 2044. Ó, capítulo 6, versículo 10. 2044. Finalmente, no que tempo? No tempo do fim, que nós acabamos de falar aqui. Aquela passagem fazendo referência com o tempo de hoje. No tempo do fim, seremos revestidos da força do alto. Que força é essa? Que vem do Espírito, que é o quê? Aí a gente vê, ó. Finalmente, fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Qual que é a força do seu poder? É a armadura. O irmão Bruno trouxe ontem, não foi isso que trouxe? A armadura? Foi você, a armadura. Entendeu? O irmão frisou ontem que a armadura. Tá vendo, irmão? Isso aqui não foi preparado, não, irmãos. Isso aqui é o Ial nos dando alegria de entender que nós somos parte deste exército celestial. E neste tempo agora, é aquilo lá. Fica aí na cidade. Permanece aí por 1260 dias. Que sobre vocês vai descer uma força do alto e vai revestir vocês com a glória do Espírito, que é a armadura. Para que ele tem que ser revestido da armadura, irmã Márcia? Nossa, irmãos. Ai, é muita alegria, muita alegria. Por que após os 1260 dias, essa força de revestimento é a armadura que vem? Para quê? Por quê? Irmã Márcia. Irmã Márcia da irmã Ângela. Isto! Não está com quem? Com Lúcifer. E com aquela corja. Viu? Hoje de ação. Grato a Yalcha, grato a Yalcha. Na realidade, para resistir às sítios do diabo, de Lúcifer. Olha que tremendo. Agora, ó. No versículo 49 fala assim, ó, eis que enviarei sobre vós o que o meu pai prometeu. Por isso, permanecer na cidade até seres revestido da força que vem do alto. Aí quando você pega aqui, eu falo assim, ó, 10, finalmente, fortalecei-vos no mestre. Quem que é o mestre? O Espírito. E na força do seu poder. Por isso que ela está falando, ó.
revestir da força do alto. Aí aqui, ó. Revestir a armadura de algo. Quer dizer, a armadura de algo é o espírito de algo. É espírito de algo. Viu? Tremendo. O que vai acontecer? Nós já estamos revestidos. Mas quando vier a manifestação, a armadura será vista claramente. Leva para a irmã Júlia lá. Paz de alto, irmãos. Aqui em Lucas 24, que você leu, do 49, fala assim, ó, eis que enviarei sobre vós o que meu pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até ser revestido da força do alto. Aí aqui, em Lucas 4, 14, na tentação do deserto, né? Logo embaixo fala assim, ó, e Yahshua voltou então para a Galileia com a força do Espírito. A sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Lê de novo bem alto, irmã. E Yahshua voltou então para a Galileia com a força do Espírito. A sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Nossa, tremendo. Irmãos, quando ele desce ali, ele desce revestido de quê? Do Espírito, que é a armadura. Irmãos, isso é, nossa, é gratificante demais. Agora, presta atenção. Vamos lá em Atos, para a gente finalizar. Irmão Beethoven, passa para nós o que a irmã leu, que está muito baixo. Aqui não consegui ouvir o que ela estava falando. Ela leu Lucas 4. Se alegrou aí? Lucas 4, 14. Lê Lucas 4, 14. Lê. Irmão Shaul vai ler para vocês, irmão. Lucas 4, 14. Diz assim, ó. E Yahshua voltou então para a Galileia com a força do Espírito, fazendo link com Efésios 6, que está escrito: finalmente, fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Fazendo ali a força do seu poder é o Espírito. A armadura de Al é o Espírito de Al. E quando o Mestre desceu, ele desceu revestido. E quando o Mestre desceu, ele desceu revestido. Exatamente. A armadura, então, é o Espírito. A armadura de Al é o Espírito de Al. Nós já... E logo depois do deserto, ele desce o quê? Dali o quê? Hã? Não, aí lê aí, irmão Shaul. Lucas 4,14. E Yahshua voltou então da Galileia com a força do Espírito. Com a força do Espírito. A força do alto, que é o Espírito, é a armadura. É a armadura. Ele desceu com a armadura de alto. Nossa. E aqui ele tinha acabado de combater. Na tentação. E era que o Espírito. Era o Espírito que estava combatendo. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Vamos aqui em Atos para a gente finalizar, irmãos. Que a gente tem falta para falar. É tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso. 1902. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Eu tô até perdido. É Atos. Eu tô lá. Atos. Vamos pegar aqui, ó. Vocês viram que ele falar para eles permanecer. Por que eles tinham que permanecer na cidade? Porque ia descer sobre eles o quê, meu Edgar? Qual é o espírito que ia descer ali? Isso, ia descer o exército ali, que o quê? Ia começar a revesti-los ali. Né? Mas nós estávamos descendo com um ser completo? Não, nós estávamos descendo na condição de quê? De espírito. Adentrando ali aos filhos de Adão. Aí, quando você pega aqui, ó, Atos, capítulo 2.
Pentecoste. 2, 1. Ó. Tendo-se completado, Atos 2, capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar de um vendaval. Viu, irmã Débora? Vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um. É o que o papai falou. Sobre cada um dos filhos de Adão. O papai falou isso aqui. É para testificar a palavra que o papai fala. Sobre cada um deles. Não é aquilo que as denominações falam. É um fogo que veio e todo mundo saiu rodopiando e tal. Não, nada disso. Cada um recebeu um ser espiritual dentro dele. E por isso que ele falava a língua que os outros não podiam compreender. Por quê? Ele estava expressando a língua dos anjos, a língua dos hebreus. Está entendendo, irmãos? Aí, ó, olha aqui, ó. Pousaram sobre cada um deles e todos ficaram repletos. O que o papai Alce estava quando desceu do deserto? Repleto do Espírito. Viu, irmãos? Aí, ó. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, de Al, e começaram a falar em outras línguas. É o que nós fazemos aqui. Nesse corpo, não é visível o reino para nós, para um ser natural. Não é visível. Não tem como saber, está lá, está aqui, não. Como é que eu sei? Primeiro eu tenho que saber onde está o reino. Já sabemos. Por isso vem para Belo Horizonte. Ponto final. Agora, o revestimento é o selo. Está acontecendo. Todos estão sendo revestidos. É um selo, meus irmãos, que envolve a alma e o corpo, para não deixar desejo da alma e nem do corpo agir, para que o espírito prevaleça. Por isso que a gente tem que dar total acesso ao espírito. Permite, fala, corpo e alma, vocês não têm mais autorização aqui, somente o espírito. Ponto final. Né? Aí, ó, vocês viram aqui? Agora, nós vamos lá em Lucas. Lucas 10. É Lucas 10, né? 1807. A missão de 72? Isso. 1807. Ó. Não foi muitos que desceram com o papai ali. Foi só o exército particular. Foi muitos. Entendeu, irmão? Ó. Depois disso, Lucas 10, 1. Depois disso, o mestre designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde próprio o quê? Deveria ir. Ele deveria ir. Ele enviou primeiro. E dizia-lhe: a colheita é grande, mas os operários são poucos. São poucos, são poucos. Pedi, pois, ao mestre da colheita. Ah, tremendo demais. Pedi ao mestre da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Não levei bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa, quando o São Paulo fala de casa, irmão Lucas, agora estou olhando para o Lucas. Quando o São Paulo fala de casa, ele fala que casa é o quê? Pessoa. Somos nós. Que é a habitação do Espírito. Aí ele fala: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja
a paz a esta casa, a essa pessoa, a esta casa. E se lá houver um filho da paz, quem é a paz, então? O príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Micael, o filho varão, o guerreiro, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Esse é o príncipe da paz. Se lá tiver um filho do príncipe da paz, está falando o filho de Adão, que é filho também dele, e no tempo de hoje, é o filho dele. É o filho dele. Aí fala, se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. O Espírito vai repousar sobre eles. Está entendendo, irmãos? Como que é maravilhoso? Compartilhado. Aí fala, se não voltará a vós, permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Ok? Do seu salário, do seu sustento. Aí fala, não passeis de casa em casa. Por quê? Porque se aquela casa te recebeu, você vai ficar ali. Aí quando acabar o tempo daquela casa, daquela tenda, aí você sai para outra casa. Por quê? Porque a missão dos 72, o papai estava apontando para o ministério dos anjos que viria depois dele. Por isso que quando ele nasceu, Yahshua Micael se apresentou. E depois que Yahshua Micael se apresentou, junto daqueles pastores, se apresentou um exército de anjos com ele, a louvar o menino que nasceu. Ok? E hoje, no tempo do fim, a igreja que está andando no deserto aponta para Isaías 9, que diz, um menino nos nasceu, e os anjos estão reunidos a louvar o menino que nasceu. Por quê? Porque depois que ele se apresenta, é que os anjos se apresentam. Não é inversamente proporcional. Ele se apresenta e depois ele convoca. Por isso que quando você pega, a gente até citou na sexta-feira, que primeiro Isaías, ele fala de quê? Ele fala, desperta, desperta, ó braço de Ial. E depois na frente ele fala, desperta, Ial-Shalã, Sião. Veste o seu vestido de gala, chegou o nosso tempo, irmãos. Aí fala lá em Miqueias 4:14. O quê? Reúne-te em tropa, filha de tropa. A tropa que se reuniu quando o menino nasceu é essa tropa que agora, que está aqui se reunindo, que é fiel ao seu pai. Aí, aqui, meus irmãos, ele estava apontando que lá naquele tempo nós estávamos indo de casa em casa, de casa em casa. E hoje o papai nos deu um corpinho e nessa casa permanecer. Por quê? Se essa casa for o filho da paz, lá você vai permanecer. Porque nós somos filhos do príncipe da paz. Ah, papai. Então, irmãos, eu me alegro, eu me regozijo com o papai fala aqui, fala, e o irmão Bruno traz, o irmão Shaul, o irmão Anderson, e a gente pega a palavra, a gente vê que dimensão é a Escritura, revelado somente para os pequeninos. Por isso a gente entende que o papai ali, Ial visível, se exultou de tamanha alegria pelo Espírito, porque o Espírito falou para ele assim, é só os seus filhos que vão receber o seu Espírito. Por isso que ele fala, ele exultou de alegria, porque ocultou isso dos grandes e poderosos e revelou somente para os seus pequeninos, pequeno povo. Nossa, fala, irmão. Aí aqui, ó, Lucas 10:8 fala, em qualquer cidade em que entrares e fortes,
recebido, comei o que vos servirem. Curai os enfermos, e que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Iau está próximo de vós. O reino de Iau não é visível. Naquele momento, viu, nós estávamos em espírito. Nossa, que tremendo, Mas não irmão. estava visível. Entende? O Nossa. reino de Iau não é visível. Nós estávamos em espírito. E no final do versículo, aqui no versículo 10, Por isso que fala o os 72 voltaram com alegria, dizendo, mestre, até os demônios nos submetem ao teu nome. E eles disseram, eu via Satanás cair. Nossa, do céu como tremendo! Eles que vos têm poder de pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada poderá nos causar dano. Contudo, não vos ficareis alegres, porque o Espírito vos submete. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão Nossa, tremendo! Fazendo link com o Daniel. Olha, irmão, olha que tremendo. O irmão Saul foi no cerne do negócio. Olha, contudo, versículo 20, contudo, não vos alegrei porque os espíritos... Não se alegra porque vocês estão lançando Satanás por terra, não. Porque isso aí é o mínimo. Se alegre porque antes, olha, antes, se alegre antes. Está falando de Daniel 12:1. Aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. Por quê? Haverá um tempo de tal angústia, como jamais houve, desde que as nações existem, mas naquele tempo teu povo escapará. Isto é, antes, lá atrás, antes, aqueles que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, para completar. Olha aqui, irmão. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. O nome dos 300, irmãos, dos 144 mil. Mas aqui, especificadamente, aqueles que vão derrubar Lúcifer por terra. Por isso que, neste momento aqui, ó, ele fala, o irmão Bruno citou, ó, versículo 17, os 72 voltaram com alegria, dizendo, mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. Vai ser uma alegria, irmão. Vai ser uma alegria tremenda. Aí ele fala, ele lhes diz, aí acha minha cara falando assim, vocês é bobinho demais, lembra do que eu falei para vocês, não alega por isso não, alega porque o nome de vocês está aqui comigo, vocês são meus. Aí ele fala, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Fazendo link com o Apocalipse. Fazendo link com o Apocalipse 12. E seus anjos. E Micael, seus anjos, viu? Lá tem que ter o nome escrito nos céus. Oi, irmãos. Crônicas 12 também, né? 24, né, Galvão? Também fala, né? Fala. Ele bem alto. O número de guerreiros equipados para a guerra. Nossa. Que é o espírito revestido, né? Nossa, e aí, ó, equipados para a guerra, revestidos da armadura. Nossa, irmão, tremendo. Em Hebron, para transferir a realeza, transferir a realeza. Entregar para ele a realeza dele. Segundo a ordem de Yahweh. Sendo confirmado. A gente confirmando ele. A gente falando, é sua obra, papai. Por isso que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nossa, irmão, é a dimensão de... É maravilhoso, irmãos. Nossa, como que a gente se alegra no papai. Nós nos alegramos em Yahshua Mashiach. Nós nos alegramos. Não tem palavras para expressar. Isso é só para mostrar, meus irmãos. Trabalho, meus irmãos, nessa obra. Trabalho, meus irmãos. Perca tempo, não. Você tem seus afazeres diários? Tem. Mas, irmãos, foca, esteja extremamente focada, centralizada. Não perca o foco, não. Porque essa obra de Yahweh, ela é maravilhosa. E os 300 vão ser grandemente recompensados. Mas não olhe para a recompensa. Olhe para o recompensador. Não olhe para a riqueza.
olhe para o dono da riqueza. Porque buscai primeiro. Porque o seu amor é para sempre. Exatamente. Porque o seu amor é para sempre. Buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Isso também está em Lucas, tá? Pode ler aí, também está em Lucas. Tá bom, meus irmãos? Gratidão, papai. Nós vamos finalizar a ministração, porque a gente precisa trazer a reunião. Oi. Lê o 21 aí, irmão, o versículo daí mesmo que você estava lendo, 21. Ah, tá. É verdade. Naquele momento, é aquilo que a gente falou aqui, ó. Naquele momento, ele exultou de alegria. Ó, naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo de alto e disse: eu te louvo, ó Pai, mestre do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos cultos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Fazendo link com Lucas 10, 22, que fala assim, ó, que ninguém conhece o filho senão o pai. Ah, é meu? Aqui mesmo? Não, irmão, não. A gente está tão envolvido. Aí fala, ó, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Olha, e ninguém conhece quem é o filho senão o Pai. E quem é o Pai senão o filho. E o filho senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Ou seja, é o filho que se revela através do Espírito compartilhado. Então, quando ele fala assim, ó, eu vou compartilhar com você o meu Espírito, sabe por quê? Você sabe por quê, irmã Iraci? Ele fala assim, eu vou compartilhar com você o meu Espírito. Por que que ele faz isso? É porque, irmãzinha, claro, tá certinho. Não tá errado, não. Porque ele já escolheu. Mas é porque ele se agradou do teu povo pequenino. Por isso que eu falei de você, pequenino. Do teu povo pequenino. Entendeu? Sim. E ele se exultou de alegria, porque ocultou dos grandes para revelar os pequeninos. Gratidão, papai. Gratidão. Yau é bom demais. É o tempo todo. Oi, amada irmã Líria. Efésios 1. Vamos ler aqui só para a gente finalizar, então. Efésios 1, o que, irmã? 14? 1:14? Ó, vamos ler aqui, ó. Vamos pegar do versículo 2, então. O 2, irmã? Então você quer, então tá. Paulo, apóstolo de Yahshua Mashiach, pela vontade de Yahweh, aos santos e fiéis, em Yahshua Mashiach, graça e paz a vós da parte de Yahweh, nosso Pai, e do mestre Yahshua Mashiach. Bendito seja o Yahweh e Pai de nosso mestre Yahshua Mashiach, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Yahshua. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis no vosso ser inteiro. Diante dele, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Yahshua Mashiach, conforme o beneplácito da sua vontade, porque ele quis se revelar. Para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Filho varão. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o quê? O segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar para levar o tempo, a sua quê? Para levar o tempo à sua plenitude. A de em alça, encabeçar, ou seja, o Espírito, todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Aí fala, nele predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, os que já antes de vós esperamos em alça, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, porque é o espírito da verdade, não o espírito do erro, né? Aí fala, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, aquilo que Al vos prometeu. O Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo, que ele adquiriu para... Olha, ele adquiriu. É tremendo, né? Que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Eis-me aqui com os filhos que Al me deu. É tremendo, irmã Líria. É um resumo de tudo que nós falamos aqui. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, papai.